livro de 1 Samuel 25, que conta a história de Davi e Abigail, e o esposo de Abigail, Nabal. Então, Davi pediu para os seus homens e até Nabal para pedir mantimentos, que ele estava fugindo de Saul nessa época, né? Fugindo porque Saul queria o matar. Davi ainda não era rei. E até ele estar no trono, era guerra atrás de guerra para fugir de Saul, dos homens de Saul. Então ele manda seus homens pedir ajuda a Nabal, na casa de Nabal. E veja que Nabal quer dizer tolo. Tolo. Tratou muito mal os homens de Davi. Negou ajuda. Tratou Davi como rebelde, como fujão, como escravo. Falou mal de Davi para os homens de Davi. Destratou Davi. E o que ele não sabia é que se tratava do futuro rei. Além dele fazer o papel de Saul, que foi atacar Davi, que era o que Saul fazia, ele negou comida, negou ajuda a uma pessoa que estava fugindo da morte, uma pessoa inocente, uma pessoa ungida de Deus. Davi era ungido por Deus, não era ungido pelos homens. Não foi chamado pelos homens, mas foi chamado pelo próprio Deus. Então, quando você maltrata alguém que foi ungido pelo próprio Deus, você não sabe o que você está fazendo. Isso é sério, isso é perigoso. Perigoso. Nunca destrate alguém que você não conhece. Nunca destrate alguém pela aparência. Nunca destrate alguém por uma fofoca que você ouve. Por calúnias. Você não sabe o que é aquela pessoa para Deus. Você não sabe qual é o seu futuro. Você nem sonha quem é aquela pessoa e você já vai maltratando pela aparência, pelo que te contaram. Nabal não sabia quem era Davi. Ele simplesmente tratou mal os servos de Davi, aquelas pessoas que estavam com Davi. Davi tinha muita gente do lado dele. Só que Nabal achou que Davi era um nada. Chamou ele de rebelde, de fujão. Disse que ele era fujão do reino de Saul. Que ele errou com Saul. Falou coisas que não existem. Então, Davi, ouvindo aquilo dos seus homens que voltaram e contaram para ele o que Nabal tinha falado e como ele tinha tratado, Davi armou seus homens e foi destruir Nabal e a casa de Nabal, de tão irado que Davi ficou com todas as coisas que ele ouviu. Mas quando Abigail, mulher de Nabal, viu o que o marido fez, vendo a tolice que ele fez, foi sábia. Ela juntou todas as comidas que ela podia, os mantimentos, e foi levar para Davi e pedir misericórdia, para que Davi não destruísse a sua casa. Falou para Davi que ela não sabia daquilo que tinha acontecido, que o marido dela era um tolo, para Davi ignorar a tolice dele, que ele só era um homem tolo. E pelo pedido de misericórdia de uma mulher, mais uma vez, uma mulher cobriu a tolice de um homem. Sempre uma mulher intercedendo pelos homens, porque a mulher sabe dificular, intercede. Mas o que se planta, colhe. Mesmo mulher tentando ali de tudo para salvar a vida de Nabal, que era o seu marido,
Davi não acabou com ele, não foi até a casa dele, não destruiu ele. Nabal, o homem tolo que atacou Davi com palavras, com calúnias, com injúrias, difamação, morreu. Morreu porque foi pela própria mão de Deus. Quando a palavra de Deus diz: quem recebe um profeta e trata bem, recebe a honra de um profeta, recebe a honra do próprio Deus. Mas quem toca no ungido de Deus, também receberá a colheita da própria mão de Deus. E foi isso que Nabal recebeu, a morte, por tocar em Davi, o homem ungido por Deus, o rei ungido por Deus. Aí você pensa, e a Abigail, a mulher tão sábia que estava com aquele homem tolo? Aqui em 1 Samuel 25, já no verso 43, desfecho incrível dessa história que eu acho mais lindo. Abigail ficou viúva. O marido dela era tão tolo que ele morreu. E Davi casou com Abigail, a mulher sábia, edifica o lar. A mulher sábia conquista. A mulher sábia conquista qualquer reino, qualquer homem. Mulher sábia. Se a casa de Nabal era próspera, é por causa dela, de Abigail. Davi era um homem que sabia o que estava fazendo quando casou com ela. Uma mulher de uma sabedoria extrema. Então, ela honrou. Abigail honrou a unção de Deus que estava na vida de Davi. Abigail honrou o profeta. Ela recebeu o profeta. Ela honrou a unção de profeta de Davi, a unção do adorador que era Davi, um homem do segundo coração de Deus. Se você quer uma honra, então honre. Não distrate de quem você não sabe do futuro. Não distrate de alguém porque hoje ele é um nada. Porque o mundo gira. E ele não gira em torno dos maus. Os maus serão humilhados. Quem distrata os outros será distratado. Quem desonra será desonrado. E os humilhados serão exaltados, porque se humilharam na presença de Deus. Só quem sabe da intimidade de uma pessoa é o próprio Deus. E quando ele honra aquele que se humilhou para ele. E não que se humilhou para os homens. Não confunda se humilhar para Deus com se humilhar para os homens, bajular homens. Nunca se humilhe para um homem, nem bajule um homem. Se humilhe para Deus. É Ele que te honra. É Ele que te dá tudo. Honre uma unção de Deus e você será honrado. Honre a palavra e você será honrado. Se humilhe diante de Deus e você será exaltado. Agora humilhe o homem de Deus e você será humilhado. Não receba o homem de Deus e Deus também não vai te receber. Essa é a palavra. Honra. Honre a unção de Deus. Amém?